Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, ele começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir. De agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Ouvimos essa história na primeira leitura do livro do profeta Daniel. A história inteira tem uma, duas, três páginas e meia. A história inteira que nós acabamos de ouvir num texto resumido. Então, vou reproduzir algumas coisas desta leitura. Primeiro que estes dois... Bom, eu não acho outro adjetivo, esses dois velhos safados que nós ouvimos aqui a descrição do texto, eles eram conselheiros do rei. Então, tinham um cargo razoavelmente importante no contexto que nós acabamos de ouvir. E eles, sem fazer nada, estão de tocaia. Susana também era uma espécie de serva da rainha. E Susana sai com as criadas e com a sua companhia para banhar-se no rio, refrescar-se talvez do calor e seguir talvez os costumes. E os dois velhos safados, eles quiseram tirar proveito e se aproveitar da situação para levar Susana a cometer o pecado. E como era temente a Deus, ela resistiu. Ela disse que não podia fazer isso. Pois bem, e aí vem a construção da história. Como ela disse que não, como as investidas deles não deu certo, eles se apresentam ao conselho dos anciãos e diz que ela estava nos braços
chega a citar né, quem é que estava com ela lá, debaixo de uma árvore, e fazem uma descrição. E os anciãos, sem muito aprofundar, dão razão àquilo que os dois velhos estão fazendo e condenam a mulher. Bom, aqui já está prescrito aquela condenação que a mulher receberia caso ela fosse flagrada em adultério. A história que nós ouvimos no Evangelho, que queriam apedrejar a mulher. Então, esta lei já existia. E a mulher ia ser condenada à morte a pedradas. Neste contexto, então, aparece o jovem Daniel, um adolescente, segundo descreve o texto, que certamente deve ter ouvido e observado, conforme nos descreve o texto, o julgamento que os anciãos fizeram. E justamente pela história que eles mesmos, eu acho incrível, porque eles são condenados por aquilo que eles disseram. Eles foram condenados, os dois safados dos velhos aqui, foram condenados por aquilo que eles disseram. Porque no julgamento eles contaram uma história diferente. E aí, quando Daniel disse que o julgamento estava sendo injusto, os outros anciãos pedem para que Daniel julgasse. E aí ele tem essa brilhante ideia de separar, né? Os dois, coloca os dois separados e faz a pergunta. Ele responde, o primeiro responde, ele diz, embaixo de que árvore você viu ela? E ele responde, embaixo de uma arrueira. De imediato disse que estava mentindo. Não só, claro que porque estava profundamente unido a Deus, percebeu que ele estava mentindo. Mas ele percebeu que estava mentindo pela primeira história que eles contaram, que não bate, que era diferente. Eles estão contando para Daniel, ele contou para Daniel uma história diferente, e Daniel decreta a morte dele. Depois chama o segundo velho, faz a mesma pergunta. E o outro diz embaixo de um pé de uma espinheira. Aí confronta as duas histórias e diz a mesma sentença que deu para o primeiro, deu para o segundo. Porque em pouco tempo eles contaram duas histórias. Duas histórias. Na verdade, são 3 histórias. A primeira história contada no julgamento e a história de cada um deles que contou que é diferente. Então, isso é uma observação importante para a gente pensar nesse texto. Mas o que mais me chama a atenção é a oração que Susana faz. A oração diz assim: ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabe tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes o que é falso, o testemunho que levantaram contra mim. Eu estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram ao meu respeito. E o Senhor escutou a sua voz. Enquanto levantavam para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel. Vejam, com tudo que foi preparado, o que é mais bonito é a oração que ela fez. Tudo poderia ser resumido assim: se a gente tomasse consciência disso, se a gente soubesse a força que tem a nossa oração, a gente nunca deixaria de rezar. Este é o segredo, este é a grande novidade. Deus escuta a nossa oração.
nós precisamos ter esta confiança, nós precisamos ter esta certeza de nos colocar diante de Deus, certos de que Ele vai escutar e vai realizar o desejo mais profundo do nosso coração. Para nos defender, para nos proteger, para nos fazer justiça. A gente não pode nunca, jamais esquecer disso. Este é o segredo. Este é o segredo. Bom, de uma forma talvez mais cruel, se é que é mais cruel, a história que acontece no Evangelho. O Evangelho diz que uma mulher foi pega em flagrante adultério, foi colocada no meio da multidão, perto de Jesus. A intenção, e conforme prescrevia a lei, era que ela fosse apedrejada. Mesma coisa que aconteceu na história que nós ouvimos de Daniel. Só que aqui tem uma novidade. A novidade é o próprio Jesus. E Jesus faz uma pergunta para eles que eu acho extraordinária. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E não disse mais nada para aqueles que estavam acusando a mulher. Que ela estava errado, o próprio Jesus não nega isso. Mas que ela devesse ser condenada, Jesus manifesta que isso não deveria acontecer. E aí, ao fazer essa indagação, o texto diz que eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo, um por um. E o que me chama a atenção é a começar pelos mais velhos. De modo que eu ouso dizer, talvez porque os mais velhos tinham mais pecados, ou porque já estavam perto da morte, talvez. Foram saindo, a começar pelos mais velhos, um por um. Porque a atitude de Jesus diante deles foi uma atitude desconcertante. Jesus não só salvou a mulher de morrer apedrejadas, como também Jesus, com esta atitude, provocou uma reação e provocou naqueles que acusavam a mulher um exame de consciência. E cada um, examinando-se a si mesmo, foram se afastando. E aí o diálogo de Jesus com a mulher que continua. E Jesus ficou sozinho com a mulher. E ele faz duas perguntas para ela. Podes ir de agora em diante, não peques mais. Veja, então Jesus não desconsiderou o fato de que o que ela fez era pecado, que ela estava errada. Jesus não passou, isso eu acho impressionante, Jesus não passou a mão na cabeça dela, dizendo, não, você não fez nada de errado, não. A recomendação de Jesus é severa. Eu também não te condeno, vai, pode ir, e de agora em diante não peques mais. É exatamente o que a gente ouve quando a gente passa pelo sacramento da confissão. Depois de contado o pecado, o padre absolve, e o padre diz, vá em paz, o Senhor te perdoou.
a gente poderia completar: o Senhor te perdoou, vá em paz e não peques mais, e não tornes a pecar. É justamente o sinal que manifesta o desejo de mudança, o desejo de conversão, o desejo de não mais cometer aqueles pecados. Que é a atitude de conversão que o Senhor espera de cada um de nós. É assim que nós precisamos nos colocar diante de Deus. Nós estamos vivendo a última semana antes da Semana Santa. Então, esta semana é para nós uma semana, deve ser uma semana mais intensa de oração, de meditação, de um bom exame de consciência, se ainda não o fizermos, fazer um bom exame de consciência. E ainda nesta semana procurar reconciliar-nos com Deus e fazer uma boa confissão para celebrarmos com grande alegria, com grande júbilo, a Páscoa do Senhor. Então, neste tempo, nesta semana, nos aproximemos mais de Jesus, contemplemos o mistério da paixão de Jesus, contemplemos o amor de Deus por nós, manifestado na pessoa de Jesus. E vamos procurar unir mais estreitamente o nosso coração ao mistério da paixão de nosso Senhor, para que esse mistério possa verdadeiramente nos motivar a viver bem e a viver unidos com nosso Senhor esta semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja